Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast aqui da Impulsione Marketing. Estamos hoje aqui recebendo o nosso candidato a vereador Denner da OK Móveis. Eu sou o Diego, dono da agência Impulsione Marketing. Você já me conhece dos meus anúncios, né? Mais de R$1,5 milhão investido em tráfego pago. E eu tô aqui hoje também com a nossa amiga, a Rebeca Nomura, que vai apresentar comigo também nesse podcast. Rebeca, te apresenta pro pessoal aí. Oi, meus amores. Então, graças a Deus deu tudo certo pra gente estar aqui hoje. Vai ser o primeiro de muitos, né, Diego? Verdade. Em nome de Jesus. Vai ser boca de confusão. Não espere coisas menores do que essa. Sempre quero dar o meu melhor pra vocês. Então, eu também faço parte da Impulsione Marketing. Sou businesswoman. E é um prazer imenso. Sabe o que é businesswoman? Eu vou falar pra vocês. Aquela louca da família e a primeira milionária. Tá chegando aqui nosso candidato à prefeitura também, o Osmar. Osmar, pode sentar aqui com a gente, Osmar. Pode passar na frente da câmera. O pessoal, já expliquei pro pessoal aqui. O Osmar também aqui é candidato à prefeitura aqui de Itajaí. Fico muito feliz de receber também ele. Faz 2 anos que eu cheguei aqui em Itajaí também, né? Então, para nós o pessoal da política ainda um pouquinho novo. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui primeiro para o nosso candidato à prefeitura, que ele está com o tempo um pouquinho dele escasso. Logo, logo ele tem que ir para uma outra reunião, então eu vou aproveitar ele bastante. Osmar, como eu e como milhares de pessoas vêm de outros estados ainda, né? Então, eles acabam não conhecendo quem é o Osmar Teixeira. Eu fui um que eu conheci o Denner primeiro, né, como cliente, e que eu gostaria que tu te apresentasse para essa galera aqui que me segue. Hoje a gente tem uma audiência bem alta já aqui por causa do nosso trabalho, mas eu gostaria que tu te apresentasse quem é o Osmar Teixeira aí para essa galera que está chegando aqui no nosso perfil hoje. Bom, meu irmão, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui junto com o Denner, esse jovem empreendedor que tanto tem gerado emprego, renda e que veio lá do norte do nosso país e chegou aqui e está conquistando o seu espaço. Eu quero agradecer a oportunidade, porque esses espaços que são abertos são muito positivos, e principalmente com a evolução das mídias digitais, para que a gente possa, né, Diego, mostrar as nossas propostas, onde muitas vezes nós não temos tempo no programa eleitoral gratuito. Eu tenho falado para as pessoas, eu sou o candidato que tem o menor tempo de televisão, mas escolhi fazer assim para que a gente não tivesse amarras e possa, tendo êxito no nosso projeto eleitoral, realmente governar para a população, né, sem estar engessado com nenhum acordão, coisas desse tipo. Então, para quem não me conhece, eu sou Osmar Teixeira, posso ser o prefeito mais jovem da história da cidade de Itajaí, sou comunicador, radialista e apresentador de televisão há quase uma década. No rádio, na TV, na mídia impressa, eu fui conhecendo a nossa cidade. Conheci não porque alguém me escreveu no papel, conheci realmente pela minha vivência, gastando sola de sapato, fazendo reportagens, atendendo aos cidadãos nas mais diversas áreas, seja saúde, educação, segurança, infraestrutura, esporte, lazer, nossos idosos, nossas crianças. Então, isso nos deu um leque de conhecimento muito avançado daquilo que o nosso município precisa em cada área, em cada canto, em cada comunidade. Bom, hoje estou vereador na Câmara Municipal, fui o terceiro mais votado em 2020, fui o mais votado para deputado estadual em Itajaí no ano de 2022, com 25 mil votos aproximadamente. E hoje nós estamos, Diego, nessa batalha. Eu digo batalha porque é a primeira chance que Itajaí tem, de fato, com uma alternativa, uma outra opção de fazer uma mudança, um caminho inverso àquilo que tem se desenhado nos últimos 28 anos. Nas últimas 3 décadas, a cidade de Itajaí teve apenas 3 prefeitos. 2 prefeitos, na verdade. Posso colocar num raio aí de quase 40 anos, 3. Mas vamos focar nos 28 anos, porque é onde houve a alternância entre apenas 2 grupos que foram ali se revezando. Era um fla-flu de Itajaí. Quando não era um, era outro. Saía outro, voltava um. Então, isso prejudicou a nossa cidade, nem tanto pelos atores que se revezaram, mas pela perpetuação, porque toda perpetuação é prejudicial. Poderia ser eu e você, eu e a nossa colega, se revezando 28 anos no comando de uma cidade. Teria que trocar também, teria que oxigenar também. Então é isso que nós
oferecemos com a nossa juventude, é isso que nós oferecemos com a energia, a renovação que a nossa juventude traz, para que Itajaí, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, possa ter, Diego, realmente uma transformação real que essa cidade merece, que o itajaiense sonha e que eu estou preparado para conduzir Itajaí para esse novo patamar. Osmar, uma coisa que eu estou aproveitando esse espaço aqui, né, para a gente conseguir tirar todas as informações que sejam aprazíveis, porque a gente conhece as campanhas de vocês no íntimo, né? Para que a gente cuida da campanha do Denner, a gente acabou se aproximando também da sua, então a gente acabou conhecendo o Osmar. Mas eu gostaria muito de comentar aqui no podcast sobre a questão que todo mundo, quando chega aqui nessa cidade, a primeira reclamação de todos é geral. Não existe uma pessoa que chega aqui em Itajaí e não fale disso. Que é o quê? O preço dos aluguéis, né? E quando a gente fala de preço de aluguel aqui hoje, por exemplo, a gente fez um levantamento com o Denner, a gente foi lá em Camboriú, aqui em Camboriú, no caso, né, onde nós estamos, e uma casa hoje aqui em Camboriú, uma média de aluguel, a gente consegue achar uma casa boa, com 2 dormitórios, um padrão bom, na base de R$1.700, R$1.800, assim, normalmente o pessoal acha aqui quando ele chega, porque nós, hoje, nós estamos fazendo esse podcast porque a maioria dos meus seguidores, mais de 10 mil que a gente tem hoje nas plataformas, TikTok, nós temos um alcance bem alto, e a maioria da galera que chega aqui em Itajaí, a principal comentário que eles têm é essa questão do preço. E hoje, a gente sabendo que é por causa do déficit populacional, qual é a tua proposta hoje para conseguir resolver isso, para que a gente tenha também, porque infelizmente o salário é baixo, né? Quando a galera chega aqui de baixa renda, uma mãe de família ganha 2, 3 mil reais, né? E não tem condições até muitas vezes de arcar com um aluguel para uma casa boa, né? Então, se submete a morar numa casa com condições muito ruins. Por exemplo, a gente tem dados aqui, quando a gente fez as campanhas aqui na rua, de mães de família com 5 filhos, morando num lugar, uma kitnet de 1 quarto, porque não tinha condições de fazer uma kitnet de 2 quartos, porque não tinha condições devido ao alto aluguel. O que tu acha, assim, como tu pode hoje curar isso, que é um principal problema para quem chega em Itajaí? Bom, eu tenho conversado, Diego, com imobiliárias e com o cidadão que está em busca de uma casinha para alugar e não consegue pelo alto preço, e ele vem para Itajaí numa perspectiva que a cidade vende, e é correta, de que aqui temos muitos empregos, temos muitas oportunidades, e de fato temos. Agora, o que esse cidadão não imagina é que ele vai chegar aqui, vai ganhar uma média de R$2.500, R$3.000, e olha, um bom salário para nossa média, e que esse cidadão vai pagar R$2.200, R$2.400 de aluguel. Isso é muito complicado. Veja, eu cheguei em uma residência há mais ou menos um mês atrás, ali na região do Imaruí. E essa residência, uma casinha de alvenaria, mas de chão batido. E ali tinha uma senhora, uma querida, que ganha um salário mínimo. E ela disse: Osmar, como que eu posso comer bem se eu pago aqui R$1.000 de aluguel, eu ganho um salário mínimo, quer dizer, me sobra R$400. Como é que eu vou cuidar da minha saúde? Como é que eu vou me vestir bem? Como é que eu vou, me alimentar devidamente? Eu não acreditei que aquela casa custava R$1.000 de aluguel, sabe? Verdade. Pelas condições, enfim, não tinha como aquela residência custar R$1.000, mas era o preço que estava sendo cobrado. E se ela não quisesse, alguém ia querer. Então nós estamos tendo um problema muito grave aqui em Itajaí com essa questão habitacional. Por que isso acontece? É uma relação de demanda-oferta. Hoje, nós temos um número expressivo de pessoas que estão vindo para cá. A oferta de imóveis não acompanha essa demanda. E aí, por conta disso, você tem um crescimento do valor do aluguel. O que é que nós precisamos fazer? Investir em projetos habitacionais. O último projeto habitacional que nós tivemos em Itajaí foi o loteamento São Francisco de Assis, que demorou 12 anos para ser concluído. Eu estava lá na entrega das chaves dos apartamentos, e quando os apartamentos foram entregues, grande parte já apresentava muitos problemas estruturais, seja dentro do apartamento, até na cerca da área ali onde estava o apartamento, ou mesmo na própria calçada. Tudo já arrebentado. Porque imagina, mais de uma década para entregar um projeto habitacional, teve gente que se cadastrou e morreu esperando o loteamento ser entregue.
Veja, nós vamos implantar em Itajaí o programa Chave dos Sonhos, que vai ser dividido em 2 eixos. Primeiro, nós vamos fomentar a construção civil através de parcerias com a construção civil no sentido da construção de apartamentos a preço popular que serão financiados, porém a prefeitura, para as famílias carentes, vai pagar a entrada do imóvel, para as famílias que se encaixam, né, nos critérios do programa. E por que nós vamos fazer isso? Veja, algumas pesquisas recentes no estado do Paraná, até observadas pela prefeitura de Chapecó, por exemplo, citando aqui Santa Catarina, essas pesquisas trazem a seguinte questão: o cidadão, ele não tem dificuldade de pagar a parcela de um imóvel. Ele tem dificuldade, ainda que seja um imóvel para pessoas de baixa renda, em pagar a entrada. Quando ele tem dificuldade de pagar a entrada, ele vai fazer um financiamento para pagar a entrada e já vai ter um outro financiamento pagando a parcela, ou seja, ele vai pagar 2 vezes. Não vai dar conta de pagar, vai ter que devolver o apartamento. Por isso, a prefeitura ela vai dar o pontapé inicial, aquele impulso inicial que é necessário e vai custear a entrada desse imóvel, para que o cidadão ele arque apenas com as parcelas. Ele vai pagar sim como se fosse um aluguel, mas de algo que é dele, algo que ele está, né, conseguindo para ele, como patrimônio pessoal, não jogando dinheiro pela janela todo mês. No segundo eixo, nós vamos construir moradias populares em terrenos ociosos da prefeitura. Já temos feito um estudo ampliado sobre isso, a prefeitura tem condições de fazer, e digo, com orçamento próprio. Talvez você não vai conseguir construir 5 mil, 10 mil moradias, mas vamos começar com 50? Vamos avançar para 40? Você vai resolvendo o problema. Ora, nós já gastamos em aluguel social, Diego, nos últimos anos, mais de 50 milhões de reais. O aluguel social, que é aquela carta que o cidadão ganha para procurar, e ele mesmo tem que fazer isso, ele vai lá, procura um imóvel. É difícil alguém alugar para a prefeitura, é muito complicado, não é tarefa fácil. Essa carta é válida por 6 meses. Dentro de 6 meses, ou ele renova aquele contrato, muitas vezes ele não consegue, ou ele tem que sair procurando outra casa. Então ele nunca tem parada certa. Isso não é bom para o desenvolvimento ordenado de uma cidade. Uma cidade que quer crescer de forma ordenada, ela precisa ter o cidadão lá no São Vicente com seu imóvel, atendido na UBS São Vicente, com os filhos estudando numa escola no São Vicente, numa creche do São Vicente. Agora, o que não dá é para uma hora estar no São Vicente, outra hora estar no Santa Regina, outra hora estar no São Judas. Isso não ajuda ninguém, nem o poder público e muito menos esse indivíduo que vai estar vivendo praticamente como um nômade. Não é isso que a gente quer. Nós vamos dar dignidade para essas pessoas. Por isso, nós vamos implantar o programa Chave dos Sonhos para que a gente comece a resolver, ou pelo menos inicialmente amenizar esse problema grave habitacional que nós temos na nossa cidade. Rebeca, eu vou deixar... Maravilhoso, a gente vai cobrar, hein? Por favor. Vou passar aqui para a Rebeca, para ela também fazer pergunta ao Osmar, que a Rebeca também aqui é minha parceira. A gente ela vem de São Paulo, né? Sim. Ela é estudante de biomedicina. Então eu queria passar para a Rebeca aqui para ela fazer as perguntas pro Osmar também, que ela tá louca para conhecer também, que como ela chegou recentemente aqui, né? Ela não conhece muito o pessoal daqui, também tá procurando voto aí. Vai lá, Rebeca. Bem, mas assim, a minha parte que eu quero mais entrar dentro é que as pessoas conheçam realmente o lado humano do Osmar Teixeira, do Denner, sabe? O que foi a experiência mais marcante para vocês dizer assim, eu tenho que entrar na política, eu tenho que fazer isso por esse povo. Rebeca, eu te digo que desde muito jovem, eu já, na própria escola onde eu estudei, a escola Newton Cooker, no bairro Vila Operária, ali a gente já liderava alguns movimentos, né, em favor dos educadores, em favor de mais estrutura para a própria unidade de ensino, mas se alguém me perguntasse naquele momento, tu queres ser um dia vereador? Eu dizia, você tá doido, isso aí eu não quero para a minha vida. E aí, eu sempre entendi que a comunicação é um dom.
tive a oportunidade de cursar jornalismo ou de cursar direito. Já naquele momento ali eu pensei o seguinte: bom, já que a comunicação ela acaba sendo um dom, eu vou me aperfeiçoar na área que é necessária. E ali já despertava em mim um interesse, né, para defender as pessoas, para lutar pelas causas sociais. Bom, ingressei no rádio e na televisão e ali a gente passou a fazer um programa jornalístico que era muito voltado para reivindicações da população. Então, um jornal ao vivo que traz notícias, mas ao mesmo tempo tem participação do ouvinte, tem ligação por telefone, com questionamentos em todas as áreas. Reivindicações sobre fila no posto de saúde, o buraco que não é resolvido no asfalto, a falta de segurança. E naturalmente brotou da própria população o desejo e o pedido: Osmar, se candidata a vereador, ingressa na política. Em 2020, então, eu aceito esse desafio, né, por algo que o próprio Deus, a quem eu creio muito, me conduziu. E a gente, então, passou aí a ter a nossa trajetória na política. Mas eu posso te dizer que foi algo que não tem um dia específico que virou a chave, não, vou entrar na política. Não, foi algo gradualmente sendo construído. A população pedindo, o coração abrindo, porque não é fácil. Então, Denner, para você, o que foi? Boa noite, né? Eu sou do estado do Pará, tenho 31 anos, uma cidade maravilhosa que me abraçou, que foi Itajaí, população muito querida. Já fui assessor de deputado no meu estado. Eu vi o desejo da dificuldade da população, como eu, que já passei muita dificuldade, mas a dificuldade a gente supera. Mas só quem está lá no fundo do abismo, quando você não tem uma educação de qualidade, você não tem uma saúde, e isso que nos motiva hoje, tá em Itajaí, nos motiva a entrar na política por acreditar que o povo vem de fora, é uma voz muito, muito esquecida, né? Graças ao nosso parceiro Osmar, que eu creio muito que sairá vitorioso nessas urnas. E foi um candidato. Conversamos, só para deixar bem claro, conversamos com muitos candidatos a prefeito. Verdade. Até a gente tomar essa decisão de escolher um lado. Conversamos com o vice-prefeito do PDT, conversamos com o Dedé. E o lado do Osmar foi o seguinte: a população vendo a carisma do Osmar na situação da enchente, e que nos motivou a andar junto. E nós íamos desistir da nossa candidatura. O Osmar viu aquele olhar humano e falou: não, Denner, não é momento de desistir. Se fosse outro, a gente passava o rolo compressor, não, deixa para lá. Então se preocupou conosco. Então essa é a batalha que nos motiva. Porque é uma batalha de todos, né? De todos. Muito interessante. Denner, eu acho muito legal essa parceria, sabe? De não só de interesse. Por exemplo, quando a gente conheceu o Denner, né? Pra quem não sabe, o Denner, me conheci ele que eu tinha uma hamburgueria, né? Aí o Denner, a gente conversou, o Denner me atacou na rua e aí a gente começou a conversar e tal, etc. E eu acho muito legal, bacana, porque quando a gente se envolveu na política com o Denner me convidou: Diego, tu pode me ajudar a fazer essa parte aí? Aí a gente tava analisando, não como é que se diz, a oportunidade da eleição, mas sim uma oportunidade de mudança, né? Tanto que nossa estratégia com o Denner hoje aqui de marketing que a gente está usando é mostrar essa questão de denúncia. Tanto que nós fizemos umas 6 ou 7, né? Viralizou as denúncias, e aí chegou a prefeitura lá, acho que foi 3 semanas depois de 11 anos, pedindo lombada ali na rua. Qual o nome da rua mesmo? Pedro Cristiano de Miranda. 11 anos o pessoal fez abaixo-assinado, fez um monte de coisa e simplesmente a prefeitura não colocava lombada. Os carros passavam até 80 km por hora ali, então passou em 11 anos o Denner. Quando o Denner, eu comecei a observar isso, eu vi que Itajaí era muito carente nessa questão de ser ouvida a população, né? E eu achei muito propício a tua vinda aqui hoje, porque para nós é legal dar voz também, porque eu acredito que esse podcast aqui é de uma maneira mais intimista, né? De uma maneira de eu conseguir te perguntar coisas que essa galera normalmente manda para nós. Hoje eu tô sendo a boca deles, né? Eu tô usando as perguntas que eles nos falam ali quando a gente tá conversando com essa galera de baixa renda que a gente visita. E uma dessas visitas que a gente gravou um vídeo, acho que foi quinta, né?
quinta da UBS, que eu queria tocar agora aqui pro Osmar de novo, que eu tô querendo aproveitar o Osmar, que ele já tem que ir embora daqui a pouquinho. Mas, Osmar, uma coisa que tá tocando muito na galera aqui são duas coisas referentes à saúde, que eu queria bater nesse ponto contigo aqui pra te poder falar um pouquinho pra nós. Que também são duas coisas, né? Essa questão da espera nas unidades aqui. Aqui em Itajaí, por exemplo, a UBS aqui no São Vicente, ele tá sem medicamento, por exemplo, né? Também. O Denner me cortou meu raciocínio. Não é pra passar. Não, mas eu vou falar disso também. Mas há uma espera enorme, por exemplo. Tem gente que chega ali na UBS ali de... Qual o nome daquela UBS ali do Rio Bonito? E chega a ficar 5 horas esperando atendimento. E ainda, quando tem atendimento, tem casos de gente que não tem o medicamento para diabetes, que é um medicamento que é, vamos dizer assim, de fácil acesso, né? Vamos colocar assim. Mas não existe na UBS esse medicamento. Tu tem alguma proposta hoje, visando esses problemas de tempo de espera e a falta de medicamentos básicos da população aqui de Itajaí para poder resolver esse problema? Bom, na verdade, Diego, o que Itajaí precisa é de gestão. Dinheiro tem de sobra. A primeira proposta que a gente pode trazer para resolver o problema da saúde é a mesma que a gente pode trazer para resolver o problema da educação, o problema da segurança. A gente vai fechar a torneira, estancar a sangria do caixa, fazer o dinheiro sobrar, fazer a roubalheira acabar. Sabe, uma cidade que sai de uma arrecadação de 2,9 bilhões no ano de 2024 para 3,2 bilhões em 2025, em plena crise no Porto, onde a arrecadação de ICMS diminuiu, mas mesmo assim a cidade consegue prosperar, é porque é uma cidade muito pujante. Acontece que a gente é um carro que pode andar a 200 que está andando a 70. Então nós precisamos primeiro moralizar a gestão, rever contratos, encerrar a gastança, e aí o dinheiro sobrando você consegue fazer muita coisa. Não me sai da cabeça o porquê que uma cidade do tamanho de Itajaí, neste momento, estamos agora no último dia do mês de agosto, cortando exames laboratoriais, porque a saúde precisa fechar o caixa em dia até dezembro para que os servidores tenham pagamento. O que está sendo feito com esse dinheiro? Não é pouco. Nós não estamos falando de 1, 2, 3 milhões. Estamos falando de muito mais. O orçamento é enorme. Quer dizer, está sendo mal gerido. O que a nossa saúde precisa para acabar com as filas, primeiro, é aumentar o quantitativo de profissionais. Diego, veja, a UBS Rio Bonito, que nós acabamos de citar, é uma das maiores unidades básicas de saúde da América Latina. Não é do Brasil. Ela tem estrutura. É a maior que nós temos no estado de Santa Catarina. Só que não adianta você ter a capa do livro bonita, mas quando você vai folhear as páginas, a situação não é a mesma. A UBS Rio Bonito, ela atende hoje praticamente 30 mil pacientes cadastrados no sistema do SUS. Só que ela tem as equipes de estratégia saúde da família que podem atender, de acordo com o que preconiza o SUS, 12 a 18 mil pacientes. A conta não vai fechar. Nunca, né? Não é todo mundo que vai ser atendido. Sabe? Então, a gente tem um concurso em vigência. A Secretaria de Saúde não está chamando os aprovados. Nós estamos questionando isso porque prefere-se pagar milhões para uma empresa terceirizada que está prestando serviço, enquanto isso, servidores que prestaram concurso, que fizeram a prova, estão aguardando serem chamados e não são. O Ministério Público, inclusive, está cobrando esclarecimentos. A partir do momento que eu aumento o quantitativo de profissionais presentes nas unidades de saúde, crio vínculo com o paciente, uso a tecnologia a favor da agilidade na saúde, a coisa anda. Eu tenho dito, eu vou acabar com a fichinha imposto de saúde em Itajaí. Nós vamos implantar tecnologia para que o cidadão não precise mais sair da sua casa 3h30, 4h30 da manhã para pegar uma ficha para poder se consultar, porque senão ele perde a vaga e só consegue no próximo mês. Nós vamos resolver isso. Não tem mais como uma cidade como Itajaí, a cidade mais rica de Santa Catarina, tá ainda na idade da pedra com fichinha sendo entregue na porta de UBS. Isso tem que se resolver. Nós precisamos usar a tecnologia, inclusive, para que o cidadão seja orientado aonde ele vai. Aonde eu vou quando eu tô com uma dor de estômago? Aonde eu vou quando eu me corto?
Sabe, isso tem que estar claro. Para que esse fluxo seja padronizado, a gente precisa botar pessoas competentes para que possam estar ocupando posições de chefia nas unidades básicas de saúde. Porque tem algumas UBSs que funcionam perfeitamente, algumas não. Por que isso? Gestão. Cabeleireiro não pode ser chefe de unidade básica de saúde. Ele não pode gerenciar uma UBS. Jamais. Não é aquilo que ele entende. Mas em Itajaí, infelizmente, muitas das vezes o QI, que não é o quociente intelectual, mas sim o quem indicou, é muito mais presente do que realmente a capacidade técnica para que aquela pessoa esteja lá. Então nós vamos resolver isso. Sabe? Colocando as pessoas certas nos lugares certos, para que possam fazer a nossa saúde caminhar. E aí várias propostas que nós temos. Nós vamos implantar uma UPA 24 horas na região da Estrada de Brusque, para que o nosso interior finalmente tenha uma unidade de pronto atendimento 24 horas. Vamos implantar na localidade da Jorge Lacerda o PAI, o Pronto Atendimento Infantil 24 horas, é uma UPA 24 horas pediátrica para as nossas crianças. Com isso nós vamos desafogar o Hospital Pequeno Anjo, que está abarrotado nos dias de hoje. Então nós temos muitas ideias para descentralizar o serviço de saúde, para que a saúde chegue a todos os cantos da cidade. Mas, repito, o primeiro passo para que a gente possa fazer isso é moralizando a gestão, ou seja, cortando a gastança. Osmar, daqui a pouquinho, né, tu já vai ter que se retirar, mas eu queria ainda te fazer uma última pergunta, porque também eu vejo que são esses 3 pontos aqui em Itajaí são os mais falados de todos os moradores. Esse ponto que eu vou te perguntar agora é em relação ao porto, que a galera aqui, que é residente em Itajaí, na verdade, né? Hoje eu atendo já mais de 30 empresas aqui em Itajaí, de restaurantes, cabeleireira, enfim, eu tenho muito de cliente. Todos questionam e falam sempre a mesma coisa na reclamação do porto. Na tua gestão, como é que vai ser tratada essa questão do porto? Vai abrir, não vai abrir? Como é que está essa situação agora? A gente tem que ter o entendimento do seguinte: o porto ele está em Itajaí, mas ele pertence à União. É o governo federal que toma as decisões referentes ao porto. Primeiro, Itajaí precisa de uma liderança que possa bater lá em Brasília e cobrar o edital definitivo do porto de Itajaí. Hoje nós temos um edital de concessão da operação do porto por 2 anos. Ora, nenhuma empresa, nenhum investidor, por mais bem intencionado que esteja, vai investir num porto onde sabe que vai operar por apenas 2 anos e não tem garantia de continuidade para ter de volta de lucro aquilo que investiu. Nós precisamos do edital definitivo para fazer essa concessão da operação por 35 anos. Isso sim vai permitir que, assim como no passado a IPM Terminals fez, outra empresa, seja os árabes, sejam os chineses, seja a JBS, seja a Portonave, seja a IPM de volta, possa investir aquilo que o nosso porto precisa. Então o primeiro passo é esse, cobrar o edital definitivo. Não podemos mais ficar no edital provisório. Segundo, nós temos que colocar também gente técnica no Porto de Itajaí. O Porto de Itajaí muitas vezes foi tratado para politicagem, moeda de troca entre partidos. Isso não pode acontecer. Quem está lá precisa estar lá entendendo como gerir um porto. Precisa ter qualificação técnica, reconhecimento no mercado de portos, que daí já gira no âmbito internacional. Então, não é uma tarefa fácil, mas precisa acontecer também com muita transparência. Tem uma caixa preta lá no Porto de Itajaí que precisa ser aberta. Tem muitos contratos lá que a gente não tem certeza se estão realmente adequados ou não àquilo que deveria ser. Eu falo isso porque participei como relator da CPI que investigou a queda na movimentação de contêineres no Porto de Itajaí. Ali nós produzimos um relatório de 155 páginas que apontava detalhadamente as responsabilidades pela queda na movimentação de contêineres. Muitas dessas responsabilidades, sim, do governo municipal, do prefeito de Itajaí. Então, o prefeito, o gestor da nossa cidade, ele tem uma responsabilidade muito grande, porque é o porto hoje a nossa principal fonte de renda, é o porto hoje nossa principal fonte geradora de riquezas, então precisa ser tratado com um olhar especial, com muita capacidade técnica, transparência e zelo. Osmar, queria te agradecer a tua presença, né? Muito obrigado. Antes de encerrar, eu queria falar uma coisa. Eu morei no Japão por muito tempo. Você fala muito sobre tecnologia. Eu espero mesmo ver essa reviravolta aqui, tá? Porque realmente facilita a vida de
todo mundo. Todo mundo tem um celularzinho na mão. Não custa nada trabalhar para o bem do povo e honre, viu? Amém. Amém. Tem uma palavrinha no Japão que só ocidental fala, que é boa sorte. Só ocidental. No Japão a gente fala gambate, que significa dê o seu melhor. A gente espera isso de você, tá? Obrigado pela oportunidade. E estamos aí à disposição. Denner, um abraço para você e um abraço a todos que nos acompanham. Grande Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau, Osmar. Obrigado mesmo. Denner, retomando aqui contigo, então, nosso podcast aqui, né? Que o Osmar já deu a sua parcela aqui. Agradecemos muito a ele e a sua equipe, né? Vieram correndo aqui. Obrigada. Que agora o Osmar vai já para mais uma reunião que está em época de eleição. Agora... Denner, eu queria falar um pouquinho, Denner, de ti, das tuas propostas, né? Que a gente estava comentando, aqueles 5 pilares ali da moradia. E tu, como vereador, como é que tu pretende tratar essa questão do aluguel, conforme a gente falou ali com o Osmar? Diego, hoje eu defendo 5 bandeiras, né? A moradia mais barata no município de Itajaí, onde o nosso candidato a prefeito pontuou muito bem. Mas eu sempre digo que a função do vereador é legislar e correr atrás de recursos. A gente, como a gente tem feito as pesquisas, como fizemos em Camboriú, vou dar um exemplo. Se hoje eu tenho uma loja em Itajaí, OK Móveis, e eu vendo um balcão de pia a R$200 e não tenho concorrência, eu posso botar R$400 que a população vai ter que comprar, porque ela não tem opção de escolha. Então é questão do déficit da moradia e a falta de programas habitacionais no município de Itajaí. Nós, como vereador, se Deus quiser, Deus vai nos dar essa vitória, não podemos fazer casa popular, mas podemos botar as proposições ao executivo, correr atrás de verbas federais, estaduais, parcerias, né? Então é uma das nossas bandeiras, até porque a migração que hoje tem no entorno do Vale de Itajaí, no Santa Catarina como um todo, é a mais prejudicada. Então eu acho que... Eu acho muito linda essa parceria de vocês. Entendeu? Sabe, prefeito e vereador andando de mão dada. Isso é muito legal. É muito legal, Denner, essa parceria com o Osmar aqui, porque vocês falam a mesma língua, bem dizer, né? Exatamente. Vocês conversam com o público da mesma maneira, porque o mesmo pensamento que tem o Osmar, tu também tem. Então eu acho muito, por isso que eu tô te apoiando, trabalhando, tu sabe, da nossa dedicação com a tua campanha. E fico muito feliz de estar te recebendo aqui hoje. Eu quero que a gente consiga, dia 6 de outubro, saber que o Denner foi eleito como um dos mais votados aqui de Itajaí. Sabe que eu tenho essa convicção. E queria também que tu falasse um pouquinho a respeito de como é hoje aqui ser morador e também de fora, né? Que eu acho muito interessante também para a galera que está chegando aqui de Itajaí, né? Saber que um paraense venceu também, né? Que saiu do Pará com a família, com criança pequena, chegou aqui sem nada. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra galera também da tua história, pra galera saber quem é o Denner da OK Móveis. A gente chegou no ano de 2017, em outubro, né? Não chegamos lascados, né? Mas chegamos com muita dificuldade, atrás de um sonho melhor. E a nossa loja, ela se iniciou no meado de 2019, quando nasce nosso filho Otto. Inclusive é itajaiense, é peixeiro. Então hoje eu me considero itajaiense, porque eu tenho um filho da terra, né? Onde eu pago meus impostos. Antigamente o pessoal falava dentro é forasteiro. Até então era, mas hoje eu sou itajaiense porque eu fiz um filho na terra, né? Então a questão do que eu vejo hoje em Itajaí, as dificuldades são muito grandes, né? Principalmente para as pessoas de fora. A gente tem visitado muita gente. Eu que tenho comércio, não é fácil. A gente deu uma bandeira também de criar o banco do empreendedor, porque o empreendedor pequeno porte, ali o cabeleireiro, o que tem a conveniência, o barbeiro, etc. Muitas das vezes, para ele manter seu negócio, ele tem que fazer empréstimo com a agiota, porque a maioria está com déficit, com o seu nome sujo, né? Você prioriza pagar contas, que muitas brasileiro vezes sendo brasileiro. Brasileiro, né? Quase 80%, 90% do brasileiro hoje aí tem um déficit no seu nome, né? Ou às vezes não é muito porque ele quer, muitas vezes porque ele empresta para outra pessoa, né? Então, hoje a gente tem se Deus nos permitir a vitória, de criar um projeto de lei. Já existe em Itajaí a Casa do Empreendedor, mas nós queremos tornar aquela Casa do Empreendedor o Banco do Empreendedor. Recursos, como o próprio Osmar falou, uma cidade que está indo aí por seus 3 bilhões, né, com um porto parado, ela teve um arrecadamento de 10% a mais. Então, quer dizer, a crise financeira no município de Itajaí não existe, até porque eu sou comerciante. Hoje eu tenho 3 lojas, tenho 22 funcionários, 22 colaboradores, pessoas de Itajaí, de fora de Itajaí. E a gente vê, quando se há crise, você não teria esse crescimento no seu comércio,
né? Mas que realmente... São 22 hoje famílias. 22 famílias. Hoje eu moro de casa alugada, eu não tenho casa própria. Que é um exemplo que acontece com muitos do Vale do Itajaí exclusivamente. Quando eu aluguei a casa, no meado de 2020, o cara me alugou a casa por R$ 1.200, um bangalô muito bom. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, um salão de festa atrás, garagem para 5 carros, lavanderia, hoje num jamais, terreno né? só. Não, E isso 2020. Conforme o comércio nosso foi crescendo, o rapaz foi aumentando o aluguel. Aí depois foi para o ano 2022, 2023, inclusive é um cara até gente boa, até entendo, tem a sua sobrevivência. A casa foi para os R$ 1.500. No ano de 2024, em fevereiro, a casa foi para R$ 2.000. Olha o salto gigantesco que teve. Dobrou, né? Dobrou. Não, mas eu entendo, é sobrevivência. Quando você não tem um projeto habitacional que não tem ninguém para disputar, obviamente quem sai ganhando é ele. E é onde muitas pessoas passam por isso. Inclusive agora a pessoa até falou que ia vender a casa, mas nós sabemos que não vai vender a casa. A tendência é o seguinte: se esse quadrado vale X, a de trás vale mais X. Eu entendo, é comércio, oferta e demanda, certo? Então, as nossas bandeiras são em pró da população contribuir com a cidade de Itajaí, como eu sempre digo. A cidade de Itajaí ela evoluiu, mas politicamente, me perdoe, os políticos da atual legislatura empobreceu. Como é que uma cidade como Itajaí não tem um hospital público veterinário? Como é cabível, né? Como é que a cidade de Itajaí não tem um restaurante popular? Quando a gente fala restaurante popular, não é dar comida de graça para o morador de hoje. A gente está falando para dar comida, aqueles R$2, R$3, como tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, quase no Brasil certeza. todo, né? Que é aquele trabalhador que ganha seu mísero salário ali, na questão que se a gente for ver no cotidiano, para sustentar uma família, não é fácil. Não é. E é onde vinha dar uma contribuição para aquele trabalhador. Porque hoje ele paga uma marmita aí, R$22, R$20, onde 50% da sua renda já está comprometida com aluguel, é mais alimentação, então paga para trabalhar. A gente não está falando que a gente vai mudar essa história, mas a gente quer contribuir, ser a voz de todos aqueles que estão de fora, não só do Norte e Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, para eles se sentirem representados, trazer a cultura dos outros estados para implementar aqui no município de Itajaí. O Osmar ganhando para prefeito, você vai ganhar. Para o prefeito, lá na região Norte, Nordeste, tem o Festa Junina. Quem aqui não conhece as festas juninas? Deu o centro de evento para fazer uma semana, porque de poder curtir os seus... E gerar desenvolvimento, emprego, cultura. Como você falou, você morou no Japão. Em São Paulo tem a colônia japonesa. Liberdade, Precisa estar no Japão? maravilhosa. Não. Incrível, E deu acolhedor, tudo certo. Né? E deu certo. Então são esses cotidianos que eu acho que a sociedade itajaiense e o catarinense tem que olhar de uma melhor maneira possível. Não achar que as pessoas vêm de fora e vêm para atrapalhar o desenvolvimento, não. Quem vem de fora tem contribuído com o desenvolvimento da cidade. Não só eu, tem muita gente aí que se deu bem. Como eu falo, eu tenho 5 anos de comércio. Eu dei uma evoluída de gente que tem 20 anos, não deu a evoluída que nós demos. Mas nós acreditamos, primeiramente, botando Deus na frente. Fé sempre, né? Exatamente. Vamos lá? Acrescenta mais alguma coisa, meu amor? Não, eu ia passar a palavra para ela. Mas, Denner, eu tenho tantas perguntas para te fazer aqui que eu tô controlando o tempo aqui pra gente não passar o tempo. Mas, Denner, também gostaria que tu falasse, que eu acho muito legal a gente falar sobre também, né? A questão, né, essas denúncias que a galera tá fazendo para nós. Que, quem não sabe, eu sou o marketing do Denner, né? Eu que leio as mensagens de vocês, se vocês não sabem. Então, a gente lê as mensagens, faz as denúncias, mas o mais legal de tudo das denúncias é que a gente tá recebendo as denúncias e o poder público tá ouvindo a gente e tá vindo atrás arrumando, né? Já tivemos algumas denúncias atendidas, eu gostaria que tu falasse delas pra galera entender que o papel ativo da população ainda É cobrar. É cobrar, entendeu, gente? Vocês que estão aqui nos ouvindo hoje... E aqui, saber votar, tá? E saber votar, exatamente. Se vocês hoje aqui, vocês têm acesso ao nosso WhatsApp, que vai estar na legendinha aqui embaixo, aqui, daqui a pouquinho, quando vocês ver esse podcast, vai estar essa legendinha aqui. Vocês podem mandar sua denúncia pra gente, que eu, o Denner, vamos estar indo no local. Mas, Denner, fala um pouquinho aí dessas experiências que a gente Toda teve região aí. tem uma dificuldade, não custa nada você mandar uma mensagem, não vai te cair o dedo, não vai te cair a mão, você vai estar fazendo um bem para sua região, para sua comunidade, para sua pra população daquele local. E ele, como tá no poder, ele está sendo voz do povo,
ele vai correr atrás para melhorar, gente. Não custa nada. Nadinha. Denner, fala um pouquinho para nós aí. De todas essas denúncias que nós fizemos, né, Felipe, lá da Lombada, com o RD, com a população que estava esquecida, lembrando, o São Vicente já teve vários vereadores. Verdade. Vários vereadores. E os vereadores não honraram o São Vicente, como outros bairros também. Eu acho que é o momento agora que eles são dono da chave do cofre, é a população. E a população tem que entender que esse momento é onde estão valendo mais do que nunca. É verdade. A hora do voto. É a hora do voto. A população tem que entender quem manda são eles, são patrões. Então a gente recebeu uma denúncia, como você passou por Osmar, da UBS, né, aqui no São Vicente, no Rio Bonito, está sem medicamento para tratamento de diabetes. Já faz 3 semanas. Uma coisa simples que poderia resolver. 3 semanas, gente, sem medicamento aqui para poder a galera se tratar. Vocês já imaginaram uma pessoa que necessita do remédio ficar 3 semanas sem receber o seu remédio aqui e ela não tem condições financeiras, porque é uma galera de baixa renda, mas o que eu gosto de frisar muito do Denner, esse coração gigante dele, né? E ele foi lá, comprou, ele não ia falar, mas eu vou falar porque eu sou marketing, né? A gente tem que estar sempre dando... A Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra, é um versículo da Bíblia. E esse versículo te cabe, né? Ele foi lá e comprou o medicamento para a senhora, porque ela não tinha condições de comprar e já havia muito tempo, né, sem poder comprar. Denner, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. É isso que é legal, sabe, Denner? Porque tem uma mensagem que diz assim, não volte, plante. Você vai estar plantando. Ele acabou de contar a história, você está plantando. Então, meu amor, você vai colher. Vai sim. O Denner ajudou milhares de famílias aqui também na enchente também, né? Eu gosto de dar esse testemunho, gente, para quem não conhece, não tem candidato a vereador. Eu não abracei esse projeto do Denner apenas por abraçar. É porque ele é uma ótima pessoa, emprega famílias. Eu tenho certeza que ele vai ser um ótimo vereador. Denner, a gente só tem mais 1 minutinho e 10, mais ou menos. Conclua aí, faça os agradecimentos finais aqui, depois a Rebeca vai fazer e eu vou encerrar aqui pra gente ter nosso tempo respeitado aqui. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, a vocês por essa oportunidade, agradecer a população de Itajaí. Estamos num momento onde muitos vêm atrás de vocês, que vocês possam pesquisar, que vocês corram atrás da história daquele candidato. Eu peço uma oportunidade, vocês que são de fora do estado, que estão em Itajaí, que escolheram essa cidade para viver que nem eu, nos procure a nossa história. A gente tem história, a gente tem trabalho. Eu sou a loja ali, OK Mall, trabalho de 9 da manhã à meia-noite, então não será diferente como vereador. Né? E o pessoal de Itajaí também nos dê essa credibilidade, porque o estado de Santa Catarina foi feito por imigrante e deu certo. Então tudo que vem de fora contribui com o desenvolvimento. Quero deixar aqui meu agradecimento à Impulsione Marketing, a vocês aí de casa que estão vendo a gente, que está abrindo a porta para o nosso primeiro podcast, primeiro de muitos. E eu quero deixar, já que a gente está falando do tema político, é impossível não falar de Margaret Thatcher. Então, vou deixar uma mensagem aqui para ver se abre o coração de vocês. A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. Lembre-se bem antes de votar, quando forem votar com responsabilidade, tá bom? Um beijo! Gente, agradeço vocês também que estão aqui com a gente, que assistiram esse podcast até o final. Eu vou deixar um recadinho aqui da Impulsione Marketing para você. Se você está precisando dar uma melhorada nas vendas do seu negócio, chame a gente aqui no direct. Eu sou o mesmo dono responsável pela minha empresa. Já gerimos mais de R$1,5 milhão em anúncios no Google. Sou Google Partner, já acostumado a trabalhar com anúncios. Então, se você quiser aí dar uma explodida de venda no seu negócio, fale com a gente aqui no pessoal. E quero mandar também um abraço a todos aqueles que estão com a gente aqui e que vocês fiquem até o próximo, que o nosso próximo convidado vai estar de arrasar. Vocês vão querer ver o próximo podcast. Eu não vou adiantar aqui, né, Beca? Não. A gente não vai falar, mas é uma pessoa super conhecida. Boca de confusão. Exatamente. Adoro, do jeito que eu gosto. Gente, sigam o nosso perfil, sigam o meu perfil aqui. Eu vou deixar o meu perfil, que é Impulsione _marketing. Beca, deixa o teu. Meu é Rebeca com 2 Cs, Nomura. E Denner, deixa o teu. Qual que é o teu? Rapaz, vocês vão me perdoar, não entendo muito desse negócio. Ele não sabe. Quem cuida é o Diego. Agradecer, viu, Diego, por tudo que tu tem feito. Que Deus te abençoe. Amém. É um homem de muita credibilidade. É um homem que merece, veio do Rio Grande do Sul. E assim, a empresa tem respaldo.
Não ainda cuidou da minha loja, porque eu falei de me fazer como político. Mas é um homem Que é o mais difícil. Que é o mais viu? difícil. É um homem que tem... É sensacional que vocês dê credibilidade para aquele que tem humildade. Esse é nosso amigo Diego. Valeu, viu, Denner? É muito bom ver isso aí de ti. Espero vocês no próximo, tá bom, gente? Não vou mais, que nosso tempo tá acabando. Então, Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Sigam os nossos perfis. Um grande abraço, gente.